Olá, em meio a todo esse caos em que estamos vivendo na pandemia, existem alguns compromissos que são inadiáveis. O imposto de renda 2021 é um deles. Nós chegamos aqui de máscara, tomamos todos os cuidados, as medidas de distanciamento e hoje vamos gravar aqui, vamos conversar com o contador David Ferreira Santos. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. É David ou Davi? Como que você prefere, Meu nome é né? David e meu É apelido é David. Davi. É. Então, o Então, que você acha melhor? tá joia, David. Eu Então que a gente agradeço o convite, fico Aham, muito feliz de estar participando. tá joia, obrigada também. E assim, eu sei que tem muita gente que tá cheio de dúvida, né? Primeiro, acho que talvez a primeira pergunta para esse ano, o que mudou? O que a pessoa tem que se atentar para o imposto de renda esse ano de 2021? Então, este ano, mudanças que tiveram foram basicamente a favor da tecnologia, Uhum, facilitar para o contribuinte. Então, a Receita Federal ela veio trabalhando desde 2011 em melhorar a tecnologia do sistema da declaração do imposto de renda. E este ano, a maior diferença é assim, você consegue fazer sua declaração no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você tiver 24 horas, você uhum, consegue interligar a sua declaração entre os locais de declaração, os ambientes. uhum, Como que funciona isso? Até o ano passado, só poderia fazer esse tipo de operação as pessoas que já têm certificado digital. Neste ano, o governo veio fazendo algumas mudanças, implementando tecnologia, e eles lançaram um aplicativo que chama gov.br. uhum, Então as pessoas baixam o aplicativo no celular, uhum, faz um procedimento de reconhecimento de face, né? Você cadastra, entra no cadastro no site, faz a vinculação e aí você começa a ter acesso ao ECAC, que é onde você vai ter informação do imposto de renda. Então, uhum, um dos principais mudanças é em relação à tecnologia. Então, a pessoa que não tem certificado digital, a partir do dia 25 deste mês, então ainda não está valendo agora, mas vai aham, a 25 de março, as pessoas vão conseguir fazer abrir o aplicativo do imposto de renda em qualquer lugar que tiver. Então, às vezes, tem gente que faz sozinho, está uhum. trabalhando lá, faz assim, lembrei de uma coisa, vai lá, anota. Ah, sim. Aí Pode tá, ir e vai e salvando vai essas salvando. informações. Que Ele interessante. vai salvando na nuvem da própria Receita, vinculado Aham, com o Serpro, né? E aí a pessoa, né, que for fazer, ficou bem mais prático, né? uhum, Consegue fazer essa alteração, salva, aí vai lá, recupera, faz, salva, vai salvando e vai trabalhando. uhum, Então, eu acredito que a principal mudança este ano foi justamente a tecnologia. uhum, Eles quiseram facilitar. Outras mudanças que tiveram, que não são tão impactantes, mas uhum, também a gente precisa se atentar, é a questão da pandemia, que uhum, precisa ser informado os rendimentos. Para quem já está mais assim, conectado com o mundo uhum, tecnológico, as criptomoedas passaram a ter um código específico para declaração de bens. Então, ano uhum. passado era um código genérico e esse ano passou a ser um código mais específico. Então, quem investiu em criptomoeda já vai ter lá o campo para E vai ter, declarar. eles criaram três campos, um Uhum, que é para o Bitcoin específico, para uhum, quem já está há mais tempo no mercado, outro para as altcoins, que são as moedas menos famosas, e um outro campo para criptoativos. Então ficou uhum, eles avançaram nessa questão de buscar informação de criptoativos. uhum, Por que isso? Porque a Receita percebe o crescimento dos valores de criptomoedas. uhum, Por exemplo, a pessoa que em 2013, 2014 pagava um valor muito baixo, viu o uhum. patrimônio. Quem comprou meio Bitcoin lá atrás, hoje tem equivalente a 150 mil reais. Nossa. E lá Uhum. atrás pagou, Da por onde exemplo, veio o mil dinheiro, né? reais, 5 mil. Aham, Então teve um crescimento muito exponencial. aham. A questão da criptomoedas, ela tem esse crescimento justamente por conta de ser como posso dizer assim, um bem tangível, só que ele não é inflacionário, ele é deflacionário. Uhum, Então todo mundo que quer entrar, paga,
Só que não está criando mais, é diferente do igual aconteceu no passado. O governo abriu as moedas, né? O pessoal fala imprimir o dinheiro, na verdade ele gerou empréstimo e aí esse empréstimo criou a base monetária. As criptomoedas não tem isso. Foi criado um valor lá e vai ser aquele valor eternamente. Não vai ter aumento de base monetária. Então tem essa questão de aumentar o valor. Eu falei das 3 principais mudanças, então. Quanto à pandemia, a gente viu aí que tem pessoas, por exemplo, que receberam o auxílio emergencial, né? Quem recebeu tem que fazer a declaração de imposto de renda? Tem limite de valor de renda familiar? Como é que está essa questão do leão para o auxílio? É assim, uma das questões aí que o governo falou, eu vou ajudar, mas ajudar quem precisa, certo? Então, o que ele fez? Falou, ó, vou passar o auxílio emergencial, quem vai dar esse dinheiro vai ser o Ministério da Cidadania. Lá eles definiram um CNPJ específico para o auxílio emergencial. Ok, aí o que acontece? A partir de agora, neste ano, quem recebeu 22.500, desculpa, 22.800, acima desse valor, incluindo o valor do auxílio emergencial, fica obrigado a devolver. Por quê? Porque a pessoa não poderia ter pego além do que pode ser. Se a pessoa está trabalhando, não precisaria ter pego auxílio emergencial. E aí o que acontece? Quando informa na declaração, a própria declaração, na hora de fazer a transmissão para a Receita Federal, ela já vai mostrar assim, ó, esse valor está acima do valor do auxílio emergencial, eles já estão fazendo cruzamento de dados na hora, então é praticamente amarrado, e já vem o DARF com a guia com o valor que precisa ser devolvido. Então, a pessoa que sabe que recebeu o auxílio emergencial e não devolveu até 31/12, o que acontece? Precisa pagar agora o que recebeu. Porque pode ter acontecido, por exemplo, lá em março do ano passado, abril, maio, as pessoas receberam. Aí, de lá para o fim do ano, a receita delas superou os 22 mil. Então, deveria ter devolvido em dezembro. Isso foi amplamente noticiado. Quem recebeu a mais precisa devolver. Foi feito um trabalho. Então, agora, esse valor que a pessoa recebeu a mais, realmente, eles estão cobrando de volta. E isso se ela declarar no imposto de renda que ela recebeu o auxílio, né? Se ela sonegar essa informação e mesmo assim ela recebeu a mais, aí ela pode ser encontrada, vai receber aquela cartinha de amor escrito Receita Federal, malha fina, você precisa... Não tem muita escapatória não, hein? Quem quiser sonegar aí da Receita, acaba uma hora sendo encontrado, né? A Receita Federal ampliou muito o sistema delas, de banco de dados e cruzamento de informações. Então, a malha fina dela, cada ano que passa vem ficando mais fina. Ela está pegando muita gente, muita informação. Gastos com saúde. A gente viu aí, teve gente também que teve muito gasto com remédios, com consultas, os exames do Covid, que no começo quem tem plano de saúde, né, teve que pagar particular porque o plano não cobria. Enfim, isso tudo também pode ser utilizado para desconto? A regra dos gastos de saúde, tanto da Covid quanto de outros problemas de saúde, eles continuam na mesma regra, não altera. Então, você vai poder restituir tudo que você gastou, principalmente com médicos. Agora, não pode confundir que é gasto com remédio. Medicamento é uma coisa, assistência médica é outra. Você consegue restituir assistência médica, os medicamentos que seriam as consultas. Isso, foi lá, fez consulta. O que acontece muito, pagou na clínica, fez tomografia, ressonância. Ok, é clínica, beleza. O remedinho que comprou, aí ainda continua a regra anterior. Você não muda a regra, né? Educação, gasto com educação também, como é que está isso na Receita? Não mudou, continua igual do ano passado, tem aqueles limites específicos para a pessoa que declara seus dependentes, então esses limites não mudaram. Basicamente, falando de limites,
continua, não mudou nem o limite. Desde o ano passado não teve atualização da tabela. Na verdade, fazem anos que está sem atualizar. Então, a gente teve a inflação e a gente não teve o ajuste. Então, a gente acaba sendo mais tributado do que antes. Por que você acha que acontece isso? Por que não atualizam a tabela para essa restituição, sendo que a inflação ainda tem, mesmo pouquinho por ano, mas tem, né? Aí a gente ia ter que entrar no campo econômico, né? Eu posso até falar um pouquinho, tá? O que acontece? Opinião, né? A minha opinião é que assim, o governo ele precisa saber de onde tirar a arrecadação e colocar aonde vai devolver para a população. O que acontece? Como cada vez mais temos tido aí inflação, então diminui a arrecadação, desemprego diminui a arrecadação. A inflação que teve ano passado, até que se for ver, ok, teve uma inflação alta, mas não foi tão alta como anos anteriores. Então, lá atrás, já a gente tem vindo de uma alta de inflação que vem caindo e nos últimos 3 anos tem tido menos inflação, mas mesmo assim ainda é alta. Então, o que a Receita fala, o governo fala? Bom, a gente tem um dinheiro para receber e esse dinheiro a gente vai precisar gastar, que está tudo marcado lá na Constituição. Então, é saúde, educação, tal. Quando ele vê os gastos dele e não sabe de onde tirar, aí ele não vai falar, putz, e se eu beneficiar a população, como que eu vou pagar as contas? É uma forma indireta de arrecadar. É uma garantia de, assim, ele não aumenta a arrecadação, mas a inflação é uma espécie de imposto. Então, é um imposto inflacionário, que alguns economistas falam. Adianta para a economia, para de tributária, né? Vamos voltar para o imposto de renda, senão a gente vai ficar até depois de amanhã. Outra questão também que a gente tem observado muito, infelizmente com essa realidade de muitas mortes por causa da Covid-19, muitas famílias tiveram que se ver dentro de, lidando com questões de herança, né? Quem tem direito às partilhas, quem tem imóveis, às vezes a família é simples, ou o filho ainda é estudante, não tem renda própria, mas recebeu uma herança e o imóvel como herança. O que você pode trazer de orientação, David, quanto a isso? Porque tem todo um trâmite legal aí primeiro, né? Sim. As pessoas que abriram, né, o inventário, por exemplo, o ano passado, e já não transferiu ainda o nome do imóvel para, vou botar um caso prático para a gente ter uma ideia, para os herdeiros menores. Tem que declarar no nome desse herdeiro? Como é que faz esse tipo de declaração? Sim. Então, assim, primeira coisa, visualiza o valor dos bens. É uma tabela para isso também, né? Tem toda a questão de valor de bens. Então, por mais que o bem seja menor ou maior, eu sempre recomendo, façam as declarações de imposto de renda, por mais que seja isento. Por quê? Porque você sempre vai ter um histórico dos últimos anos do que aconteceu com seus bens. Então, você teve os bens, por exemplo, uma família tinha um imóvel, por exemplo, um imóvel simples, numa região, em alguma, por exemplo, lá no Pedra 90, no CPA, não importa a questão da localidade, mas sim o imóvel. Por mais que seja simples, a pessoa precisaria estar declarando no passado. Então, o que acontece? Passou esse período, já venceu, tivemos, infelizmente, o óbito do parente mais velho, mas a herança começa a surgir. Então, no mundo do direito, a gente fala do decujus, né? Então, os bens do decujus passam para os herdeiros. Aí, nesse caso, a pessoa que vai herdar, se for maior de idade, tem uma situação, e se for menor, tem outra situação. O menor de idade vai precisar recorrer a algum mentor, vai precisar ter alguma pessoa responsável. E aí, nesse caso, eu já aconselharia começar a fazer as declarações, mesmo o menor de idade, desde que tenha CPF. E hoje em dia, praticamente todo mundo tem. Às vezes já nasce e já sai com... Então, o que acontece? Ok,
primeiro aconteceu o óbito, a gente começa a fazer a distribuição. Se é um filho, uma esposa, um esposo, um herdeiro, é fácil, porque simplesmente transfere, a pessoa vai ter toda a questão de inventário, vai precisar avisar o juízo que teve o juízo na justiça, né? Teve esse óbito e fazer uma declaração que chama declaração de espólio do imposto de renda. Nessa declaração de espólio, a pessoa informa os bens e fica esperando o resultado que acontece no final do inventário, que é a declaração final de espólio. Então, isso vai decorrendo, pode durar 1 ano, 6 meses, 2, 3, 4, 5 anos. Tudo depende da quantidade de herdeiros e se eles estão de acordo com os bens. Às vezes acontece, teve um caso de um amigo meu que no leito de morte lá do pai dele, apareceu um irmão que ele nunca tinha visto, já um menininho de 6 anos de idade. Então, o que acontece? Vai precisar colocar esse herdeiro novo na família e fazer a partição nova dos bens. Fez a declaração de espólio, a hora que conclui tudo isso, aí faz a divisão. Aí vem mais uma cobrancinha, né, de imposto que a gente precisa passar. De transmissão de bens entre... A transmissão causa mortes. Então, fez todo aquele trabalho, ficou vários anos levantando os valores, aí na hora de transferir para os herdeiros, precisa fazer esse recolhimento de tributo pela herança, né? Então, é engraçado, às vezes o pessoal fala, a gente precisa tributar grandes heranças e tal, mas, na verdade, quem sofre mais é o pequeno, é a pessoa que tem menos valor, é a pessoa que acaba pagando mais imposto. Porque, às vezes, ela não vai ter o dinheiro para fazer a transferência. E, muitas vezes, pode ser que uma família comprou 2 lotes. A Receita Federal vai entender que são 2 imóveis. Então, ela perde as isenções do ganho de capital. Então, ela vai acabar sendo tributada também no imposto de renda em 27,5%, dependendo dos valores. Nossa! Então, tem toda uma questão que precisa ser feito antes. Então, tudo isso cai dentro do que você falou de planejamento tributário da pessoa. Nem sei se a gente já citou, porque a gente conversou bastante antes. Mas, então, vamos entrar aqui na questão de planejamento tributário. Então, agora falando de prevenção, de preparação para essa, digamos, a próxima a declaração de imposto de renda, como fazer esse tipo de planejamento? O que você orienta, David? Primeira coisa, planejamento tributário é um nome que a gente dá para uma situação legal que chama elisão fiscal. Então, como eu posso te dizer, são tarefas que a gente vai fazendo durante o ano para recolher menos imposto dentro da lei. Então, isso é elisão fiscal, senão seria evasão fiscal. Então, esse é o fio que você precisa entender, todo mundo. Enquanto você está trabalhando dentro do planejamento tributário, dentro da lei, tudo ok, você nunca vai ter problema. E é isso que a gente precisa trabalhar. Quando você fala em planejamento tributário, está falando da pessoa física também, que é essa questão de ver o passado. Então, você, por exemplo, tem uma família, um casal, tem um filho. O casal pode muito bem comprar uma casinha e aquela casinha que, digamos, lá em 2010, 2011, pagou 100, 120 mil reais, hoje essa casa já está valendo 250. Né? O preço dos imóveis em Cuiabá, principalmente, explodiu de 2013 para cá. Então, daqui a pouco, você chegou em 300 mil reais, que é um dos limites de declaração de isenção de bens, e você nem sabe. Então, o planejamento tributário é justamente para você evitar ficar pagando imposto sem poder. De repente, seu imóvel, por exemplo, uma pessoa tem um imóvel aqui na FEB, a FEB hoje está toda esburacada ainda, né? Mas vamos sonhar, faz de conta que daqui uns 2 anos está tudo bonitão. VLT ou BRT? O que vai acontecer lá? Vai valorizar os imóveis. Essa valorização do imóvel que valia 200 e poucos mil, passa a ser 300, 500 mil, a pessoa já tem um bem de R$500 mil e nem sabe, porque não acompanhou. Aí o que acontece?
quando a pessoa acontece de falecer, a família ter algum problema, passa o problema para os herdeiros. Então, o planejamento tributário é pensando mais em quem vai ficar depois de você. Sim. A verdade é que a morte é a nossa realidade. É a única coisa que a gente tem muita certeza A nesse dívida mundo. não acaba com a morte, né? Ela passa para os herdeiros. Porque antigamente tinha Depende. Não, tem É. situações. Há situações. O bem não acaba. A dívida, dependendo dos contratos, aí ela continua. Aí depende de contrato. Aí já é uma outra questão. Dá uma outra entrevista, né? Não, daria Vamos voltar várias. então, Vamos voltar no de imposto falar de disso renda. daí. Não, mas assim, é realmente que é algo que você começa a puxar uma linha e aí vem outras Sim. questões que você vai lembrando, vai criando, né? Eu acho que assim, é até uma... Então, só para fechar sim. o pensamento. Então, o que acontece? Fazer planejamento tributário é pensar no futuro seu e dos seus herdeiros para pagar menos imposto. E, de repente, você está fazendo uma declaração, mesmo sendo isento, mas sua casinha pequenininha, lá, simples, o terreno está num lugar que vai valorizar. E aí você não declarou nunca, quando vai ver, 27,5% de imposto de renda. Né? Questão que a gente poderia ter feito Daqui a antes. pouco você se vê obrigado a declarar com o valor lá em cima do imóvel e o imposto também junto, né? Aí, Então, planejamento tributário também, práticas para o planejamento. Você guardar notas, você guardar recibos, como é que você pode se preparar também nessa questão de documentos? Na verdade, entramos na era digital, né? Então, a gente, inclusive no nosso escritório, a gente recomenda evitar o máximo de papel possível. Mas todo mundo tem um pendrive, todo mundo tem um HDzinho externo, tem mesmo no celular, guardar os PDFs dos gastos. Arquivo, tirar uma fotinho, guarda as imagens. Já faz uma pasta lá, imposto de renda. 2020, por exemplo, do imposto de renda, tirou foto, guardou. Porque a própria Receita Federal, na hora de fazer as fiscalizações, eles estão aceitando o documento digital. Então, legal. a gente atendeu o ano passado alguns clientes que caíram na malha fina e nesta malha fina eles acabaram resolvendo só com informação digital. Então, a malha fina ela pode começar com aviso, aí ela vai progredindo e acaba virando uma intimação. Então, a gente precisa ficar muito atento no aviso. Porque quando vira intimação, você pode acabar virando uma questão judicial. E aí, advogado. Mais complicado, né? Aí mais gasto advogado. também, né? Então é isso. Tá certo. Então tudo isso, você vê, um monte de coisinhas pequenas vai embarcando no seu planejamento. Mas principalmente atentar com as despesas no caso da pessoa física comum, o trabalhador normal, saúde e educação. Esses dois gastos são os gastos que mais ajudam a reduzir na hora de fazer a declaração. Eu particularmente, a minha declaração eu faço simplificada, porque eu sei que não tem muito o que fugir, mas às Pode vezes, fazer simulações também, quem tem cônjuge, dependente? Sim, dentro do sistema tem essa possibilidade de já identificar se é simplificado ou é completa, né? E já tem o valor que você pode restituir ou recolher. Então, de repente, o que pode acontecer às vezes? Uma família tem muito gasto com saúde, muito gasto com educação, e na hora que faz a declaração, clica lá, simular qual que é mais viável, a declaração simples seria mais interessante do que a própria completa. Mas, independente disso, sempre guardar, principalmente recibos dentista, fisioterapeuta, um médico particular. Esse é o tipo de cobrança que realmente pega. Que eles estão muito em cima, porque havia no passado, hoje em dia não existe mais, no passado, 5 anos atrás, alguns profissionais que ofereciam recibo e tudo bem. Já ouvi muito isso. Eu ouvi falar um dia, eu vi um jornal, aí eu lia, falei, nossa, que absurdo, né? Mas acontecia, e hoje em dia a Receita Federal está mais em cima ainda, com o cruzamento da malha fina. Eles estão cobrando duro. Mesmo o recibo, um dos trabalhos que a gente fez, justamente a pessoa tinha feito uma declaração, a declaração dela constava os recibos, ela mandou para a Receita Federal,
pro fiscal e ele falou, cara, não está casando. Vê se não dá para melhorar um pouquinho. Né? Por quê? Alguém sonegou informação ali. Alguma informação no caso. E aí vem a tributação em cima, que pode chegar a 27,5% do valor. Bom, David, eu acho que assim, se a gente se desse, passava uma tarde inteira falando só de imposto de renda e não esgotava o assunto. Esse aqui é só casquinha, né? Quem tiver dúvida, quiser entrar em contato com você, com o escritório de vocês, para buscar em detalhes. Antes de encerrar, rapidinho, vamos só essa dica aqui que eu achei interessante. Quem às vezes tem imposto retido na fonte, mas não precisa declarar, é isento por causa do valor, mas está perdendo dinheiro? Digamos assim, você, trabalhador, ficou lá 12 meses e tirou seu 13º, suas férias e veio lá, imposto de renda retido na fonte. R$15, R$20. Não interessa, é seu dinheiro, não é do governo. Você faz sua declaração e vai ter a restituição. Então, o que acontece? Parte dos valores que a Receita Federal arrecada, ela conta com o esquecimento das pessoas que são isentas, mas têm direito a restituir. Porque uma coisa é você ser isento de pagar mais. Se você é isento, teve retenção na fonte, quando faz a declaração, você precisa restituir. E isso muita gente não faz e deixa muito dinheiro lá. E às vezes as pessoas nem se atentam, né? Que aquele imposto retido na fonte é porque já foi captado o seu dinheiro lá, né? E você tem que ir atrás dele. O imposto de renda, ele funciona para o governo como uma espécie de poupança. O governo poupa, pega de você adiantado e te devolve lá no ano seguinte. Todo ano é assim. Então, do dia 1 de janeiro a 31/12, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você faz a declaração de ajuste, ele te devolve ou pede mais. Mas, quando você é isento e teve retenção, automaticamente você vai ter a restituição. Mas tem que declarar. É o ideal. Eu recomendo todo mundo que tem CPF e tenha, trabalha, tem algum rendimento, tem como receber seu dinheiro de volta, fazer a declaração. Independente, porque é uma garantia de planejamento tributário, que a pessoa vai deixar de lá na frente sofrer alguma tributação mais forte, e também de você se prevenir e conseguir restituir alguma coisa. Então, principalmente o pessoal assim, que recebe 1.500, 1.800, 1.700, acaba tendo essa restituição de pequenos valores, mas para quem gosta de beber uma cerveja, alguma coisa para fazer, pagar um arroz e um feijão. Tá joia, David. Passa então o contato de vocês, ou redes sociais, onde que pode encontrar vocês aí? A gente tem o escritório, né, que chama J. Bueno Consultores Advogados. Eu sou responsável justamente por essa área de tributária. O telefone é 3023 3333. A gente tem nas redes sociais um escritório contábil vinculado à nossa área de consultoria, que chama Lucro Real Consultoria Empresarial. Você encontra fácil, tem o site lucrorealconsultoriaempresarial.com.br, que a gente trabalha em parceria com essas duas empresas para fazer esse trabalho de planejamento tributário. Aí vai longe, aí tem um monte de coisa. Por enquanto, hoje vamos ficar no imposto de renda. Tá joia. Quem tiver dúvidas, então, pode procurar lá. Obrigada, novamente, pelas suas informações. Espero que tenha ajudado bastante gente aí. Tomara. Vamos torcer para o pessoal pagar menos imposto. Pois é. Gente, então nós ouvimos aqui o David Ferreira Santos, contador, falando sobre o imposto de renda 2021. Prazo para entrega, 30 de abril. E não tem prorrogação. No mês passado, quando a Receita fez a apresentação do programa, já falou, não há previsão de prorrogar. Então não espera. Porque em tempos de home office, está todo mundo conectado. Não tem desculpa, né? É verdade. E aí a multa para quem entrega depois é muito salgada. Qualquer multa é sem graça. Né? Então tá, então compartilhe essa entrevista, se cuide dos seus, use máscara, vamos lá, vamos ficar firmes aí até tudo passar, né? Vou repetir o telefone aqui que o David passou, 3023 3333.
Lucas Real Consultoria... Lucro Real. Desculpa. Eu Lucro que escrevi Real. errado aqui. Consultoria Empresarial. Fica essa dica, passa pelo menos para mais uma pessoa que de repente está em dúvidas, né? A nossa entrevista está no YouTube, no RD News. É isso aí. É isso aí? Então tá jóia. Obrigada pela audiência, até a próxima. Vamos cuidar. Um abraço.